faço parte do movimento Educafro, sou estudante da Universidade de São Paulo. A Educafro foi ou autora ou coautora de vários projetos importantes para a inclusão do negro. Entre eles, a Lei de Cotas nas universidades federais. Ela determina que metade de todas as vagas de todos os cursos das universidades públicas sejam destinados para alunos de rede pública de ensino. Michael Sand defende que há dois tipos de meritocracia presentes nos processos de seleção, tanto de universidades quanto de concursos públicos, etc. Existe a meritocracia justa e a meritocracia injusta. Ele defende que a meritocracia justa, ela faz com que os desiguais concorram em desigualdade e os iguais concorram com igualdade. Ou seja, no caso das cotas, quem concorre por vagas em pública concorre com alunos de pública, e quem concorre em vagas com alunos que fizeram ensino médio em particular concorre apenas com quem teve essa oportunidade. Todos nós sabemos que as universidades públicas são realmente, o ensino é muito superior à de universidades particulares, né? Além da gratuidade que se tem, além das portas que se abrem, o fato de você cursar a universidade pública. Então as elites, durante toda a história, tentaram excluir negros e brancos pobres desses ambientes como forma de uso exclusivo para eles. A Educafro também, ela foi responsável, tá? Foi uma das responsáveis pela criação do ProUni, que vocês conhecem hoje, né? Programa Universidade para Todos, que é um programa que incluiu muitos negros e muitos pobres nas universidades brasileiras. Só conseguimos esses avanços, teve a pressão social, mas conseguimos porque havia um governo que permitia ao movimento social dialogar, né? Se não houvesse um governo que permitisse o diálogo com movimentos sociais, jamais teríamos também conseguido aí esse avanço, por mais que tenhamos pressionado, né? Tanto é que os avanços aqui em São Paulo, com o governo que está, né, são muito menores do que no âmbito federal. Além disso, a Educafro também atua na área de concursos públicos, ou seja, cotas para negros nos concursos públicos federais. A luta da Educafro é constante para ampliar essas conquistas e garantir que a nossa população negra tenha realmente o acesso aos benefícios dessa lei. O que colaborou ainda mais com essa exclusão dos negros, uma coisa chamada de racismo institucionalizado. É um racismo que a gente não consegue ver, mas que o negro sente. O negro sente. É um racismo que está implementado nas instituições e que vem historicamente sendo sempre embasado pela classe dominante, pelos órgãos de comunicação, pela mídia em geral, que insiste em colocar o negro sempre em papéis subalternos, sempre em papéis de criminosos, insiste em potencializar isso, tá? Então esse racismo, ele começa a ser potencializado, muitas vezes ele não é um racismo visível, como eu já disse, tá? Ele é um racismo velado e é um racismo institucional. Esse racismo institucional chega ao ponto de você não saber explicar o porquê que um candidato negro e branco, com as mesmas qualificações, chegam ao final de uma entrevista e o branco é contratado. E aí você não sabe explicar o porquê aconteceu isso. No subconsciente daquela pessoa que está fazendo a contratação, está implementado o racismo institucional. Desde a sua formação, desde criança, quando ele vai assistir na televisão, quando o pai compra brinquedos ou bonecas para a filha, bonecas brancas, a princesa é sempre branca, a princesa é sempre loira. Então isso vai fundamentando o racismo institucional e vai colaborando para a exclusão do negro em todas as etapas do setor da sociedade. E o sistema de cotas, ele tem um ponto positivo que eu acho fantástico. O vestibular tradicional, por exemplo, a FUVEST, muitos acham que a FUVEST seleciona os melhores, seleciona os mais inteligentes. Eu te digo que não. Ela mede quem teve dinheiro para pagar cursinho caro ou quem teve dinheiro para estudar sempre nos melhores colégios de ensino médio de São Paulo
quem teve pai, quem teve mãe que bancou curso de inglês. O FUVEST seleciona esse. Então, se a universidade quer cumprir o papel dela de selecionar os melhores, ela tem que selecionar em todos os grupos, não só naqueles que tiveram a grana. Então, o sistema de cotas, ele vem de encontrar isso. Ele possibilita que você selecione os melhores de cada grupo. Universidade de Brasília, que adota o sistema de cotas há mais de 10 anos. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, que adota o sistema de cotas há mais de 10 anos e que prova que o aluno de rede pública, o aluno negro de rede pública, depois que ele entra na universidade, 6 meses depois que ele está na mesma sala de aula, com os mesmos professores, na mesma estrutura, ele tem um desempenho acadêmico igual ou superior àquele aluno que veio da classe média. Então, isso prova que a barreira para o ingresso daquele estudante era justamente o vestibular, que pratica a meritocracia injusta.